Cobori fez uma análise a respeito da situação do Irã, lá no Nassif. Vamos ver juntos aqui, queridos e queridas. Depois vamos ver mais um pouquinho de professor José e eu conto com vocês para a gente bater essas metas. Mago Vermelho, bom dia. Privatização dos presídios é o grande risco da buquelização. Vamos todo mundo ajudar aqui a Folha TV, gente, sobretudo vocês que estão silenciosos no nosso chat. Especialista no mercado, que é o nosso velho conhecido José Cobori. Cobori, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pelo que você tem lido aí, vai dar para o Irã sustentar o bloqueio daquele estreito, Cobori? Boa noite, Nassif. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá, eu acho assim, essa grande preocupação com o Estreito de Hormuz, obviamente, é válida porque é por onde escoa todo o petróleo do Golfo Pérsico, né? Só que, olhando um pouquinho mais, num prazo um pouquinho maior, eu acho que a grande preocupação, principalmente dos Estados Unidos, né, do Ocidente, não deveria ser essa, né? Porque ali você tem um gargalo logístico da distribuição, né? E eu acho que, estrategicamente, os Estados Unidos deveriam olhar isso com mais cuidado, porque, obviamente, ele consegue desobstruir o Estreito de Hormuz, porque ele tem uma supremacia naval muito superior. Então, se os Estados Unidos quiser desbloquear aquilo, ele desbloquearia. Só que ele deixaria o Irã sem alternativa. A alternativa, numa posição que ele se sente uma questão existencial, né, para a guarda revolucionária do Irã. Qual que é o próximo passo? Já que eu não consigo atacar a distribuição, eu vou atacar o processamento e a produção. E aí eu acho que é uma solução muito mais radical, né? Se ele começar a atacar os centros de processamento e distribuição, como ele já fez em alguns casos, sinalizando isso, né? E aí é uma coisa muito mais difícil de se reverter lá na frente. Eita vida, rapaz. E a questão dos mercados aí? Os mercados ainda estão indecisos em relação ao desfecho. E em relação ao dólar, como é que você está vendo aí essa busca de segurança? O dólar é o porto seguro ainda? Na verdade, essa valorização agora, depois do início do ataque, depois do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, isso na realidade, eu sempre falo, né? Os sinais do mercado, às vezes, você tem que interpretar de forma invertida, né? A valorização do dólar, na realidade, sinaliza uma escassez de dólar, né? Por isso que ele está começando a se valorizar frente às outras moedas. Agora, esse conflito, pelo menos se consulta os especialistas, estrategistas militares, não faz o menor sentido sob o ponto de vista dos Estados Unidos, né? De Israel até faz sentido, porque ele, além de ter todo esse desejo da sua supremacia, sua hegemonia no Oriente Médio, né? Ele também tem a parte ali mais religiosa que eles buscam a chamada Grande Israel, né? Que é dominar ali do Nilo ao Eufrates, né? Metade do Egito até o Iraque ali, Líbano, Arábia Saudita, o Kuwait, tudo seria a intenção de Israel. E, obviamente, se ele se tornar a hegemonia, e a única pedra no caminho dele é o Irã, ele tem esse interesse estratégico, até por isso ele pressionou, né, o Donald Trump a iniciar essa campanha militar. Agora, sob o ponto de vista dos Estados Unidos econômicos, não faz muito sentido o que ele está fazendo, né? Agora, digamos, essa subordinação da política americana a Israel aí é uma coisa escandalosa, porque você leva o mundo à beira de uma guerra nuclear sendo conduzido por um sujeito insano aí, que é Netanyahu e tudo, e com o apoio das comunidades, de várias comunidades judaicas ao redor do mundo aí, rapaz. A marcha da insensatez aí que está vindo, como... Na verdade, sim, o lobby sionista a gente sabe que ele é muito poderoso, principalmente na política americana, né? Mas o Donald Trump ele já começa a enfrentar uma resistência interna muito forte, né? Até porque a base radical mesmo do MAGA é contra isso, né? Ele foi eleito prometendo sair das guerras, não começar novas, né? E a base radical é America First, né? É a América em primeiro lugar, não Israel. Então ele já começa a enfrentar essa pressão interna. Agora, a única pressão que o Donald Trump entende é a pressão econômica. E eu acho que isso não vai tardar essa pressão econômica fazer. Eu acho até que o Donald Trump tem dado sinais que ele já gostaria de sair desse conflito, né? Só que ele tem que arrumar uma saída honrosa para isso, né? Então, esses tweets que ele fica dando, eu sempre brinco assim, o cara quando começa a justificar demais é porque aquilo é verdade, né? Então você vê que os últimos lances dele, ele começa a justificar que os Estados Unidos têm como alimentar uma cadeia de suprimentos logísticos, operacionais, militares. Então, se ele está dizendo isso é porque realmente ele tem um problema, né? Mas antes dele deflagrar esse ataque, já existiam especialistas do próprio Pentágono dizendo que os Estados Unidos não era capaz de sustentar isso por mais de 4 semanas, né? Coincidentemente, o Donald Trump falou que isso vai durar 4 semanas. A distância dos Estados Unidos até
o Oriente Médio para levar combustíveis, balas e bombas aí. Mas é curioso essa posição dos radicais de Israel, que eles alimentam essa questão aí das teorias conspiratórias e tudo. E, no fundo, eles são os principais alvos das teorias conspiratórias da ultradireita. Quando se fala em globalização, em todo esse ponto aqui, remete diretamente ao sistema financeiro e aos preconceitos históricos contra os judeus, né? Os protocolos do Sábio de Sião. Ou seja, eles estão alimentando uma fera aí que lá na frente você não sabe o que vai acontecer, né? Na realidade, tem um encontro aí, muito aquilo que eu sempre... Como é que é? Ver petista como Pedro enlouquecido é muito gratificante. Grita mais, Pedro. Onde o Flávio Bolsonaro não está dando para escutar pesquisas do Flávio, só sobe o 9 dedos, só corrupto, só cai. Obrigado, Lainara. Beijo, querida. Exatamente, você não conhece meu trabalho. Eu não sou petista, não sou nem filiado ao PT. Rogério, você que vá pra puta que pariu, tá? Tchau. Mas não, eu não sou petista. Apoio o presidente Lula, sou um apoiador público do presidente Lula. Tenho muitos amigos petistas, mas quero que o senhor vá pra puta que o pariu, tá? E lambe as bolas do Flávio Bolsonaro, que é o que você merece. Vamos fechar essa meta, gente? Um membrinho só, 139 de superchats, tem um público pujante aqui, tá aparecendo até o gado, para humilhar o gado aqui. A gente gosta muito de gado bolsonarista, porque eles falam bosta, a gente vai lá e humilha ele. Critico, né, da exploração, da financiarização da economia e da exploração do capitalismo industrial pelo capitalismo financeiro, né? O que trouxe a situação atual e o que fez os Estados Unidos entrar em declínio foi justamente ele privilegiar o capitalismo financeiro em detrimento da sua própria indústria, né? Por isso que a China alcançou, a China se tornou a potência industrial, a China tomou cuidado, né, de não deixar essa parte financiarizada dominar a parte industrial, e por isso a China teve essa ascensão econômica. Mas, relembrando esses preconceitos, como você está falando, tirando a parte religiosa, né, o preconceito contra o povo judeu, que sempre existiu, principalmente na Europa, foi justamente por esse lado financista, né, das habilidades dos judeus, né, porque os judeus, como um povo sem terra, quem explica bem isso, essa parte histórica é o nosso amigo Breno Altman, né? Nessa parte histórica, os judeus aprenderam a ganhar dinheiro sem ter que produzir nada, só intermediando, né? Só intermediando na época do mercantilismo comércio, e aí, com o capital que ele conseguia de retorno, o dinheiro virou o próprio produto do povo judeu para ganhar dinheiro. Então, no limite, o que o Israel sabe fazer é exatamente isso, né? E está se aliando a essa parte rentista da economia americana para pressionar que a política americana haja em favor do Estado de Israel. Mas aí, voltando ali à sua dúvida, que eu acabei não respondendo sobre o mercado de petróleo, esses países, os 6 monarquias lá do CCG, né, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, eles dependem exclusivamente do petróleo e eles que sustentam, né, sob a liderança da Arábia Saudita, o sistema petrodólar. Só que a gente tem um gatilho no mercado financeiro que eu venho alertando, e talvez esse conflito seja esse gatilho, porque todo o dinheiro que as monarquias do Golfo conseguem com esse sistema petrodólar, esse dinheiro é reciclado no mercado de ações americano. É o dinheiro que é utilizado, inclusive, para estar inflando esse esquema Ponzi aí da inteligência artificial. Então, no limite, esse conflito, pelo jeito que ele está se encaminhando, e se essa fonte de reciclagem desse dinheiro do petrodólar parar de migrar para o mercado de ações dos Estados Unidos, isso pode ser o gatilho, né, para que essa pirâmide aí da inteligência artificial comece a desmoronar. Inclusive, o próprio nível da dívida americana, apesar de ser uma dívida financiada em dólar, você tem razão. Quer dizer, a base do poder do dólar no mundo se deu com o acordo com a Arábia Saudita, gerando os petrodólares. Né? Exatamente. Então, foi nos anos 80 que começa isso e garante essa sobrevida ao dólar depois do fim do acordo de Bretton Woods. Aí. Então, se você lembrar bem, quando o Estado do Nixon abandonou o padrão ouro, né, ou seja, extinguiu a conversibilidade do dólar em ouro em 71, de 71 a 73 foi a grande crise do petróleo, né, porque o dólar se tornou muito instável. E aí, em 74, foi feito o acordo com a Arábia Saudita, que, na realidade, foi meio que dando uma confiabilidade para a moeda americana, né, já que só ela seria aceita para comprar petróleo, né, que ainda até hoje é a maior fonte de energia do mundo. E aí o sistema petrodólar, na realidade, foi um substituto do padrão ouro para a moeda americana.
É isso. E depois, no final de 79, você tem a explosão das taxas de juros americanos e a explosão do dólar também. É o que ajuda a quebrar o Brasil, aí, quando o Delfim assume também. Então, Agora, o BRICS, como é que você vê os BRICS agora? Porque você tem, de um lado, a China com uma outra estratégia totalmente diferente, querendo recriar o multilateralismo, mas sem o predomínio político dela, já que ela tem predomínio econômico aí, por ser o maior mercado, né? Como é que você vê, dentro dessa lógica, dessa guerra que pode se expandir? Na realidade, assim, sob o ponto de vista do sistema imperialista estadunidense, né, ele tem vários objetivos aí. O objetivo de atacar o Irã já é antigo, né? Isso vem lá do início dos anos 2000, do início do século, né? Em 2001, eu costumo citar que aquele ex-comandante da OTAN, Wesley Clark, ele revelou que foi chamado no Pentágono, e o Pentágono tinha um plano de derrubar 7 regimes no norte da África e no Oriente Médio em 5 anos, né? E esses 7 regimes, o único que falta ele derrubar é o Irã, né? O penúltimo foi a Síria, que colocaram um terrorista lá e deixou de ser terrorista da noite para o dia e virou um aliado dos Estados Unidos, e só falta o Irã. Então ele tem esse objetivo, que lá atrás já era uma preocupação dos Estados Unidos de cercar a China, já que o Oriente Médio também a gente pode ser chamado de Ásia Ocidental, né? Então era cercar a China, porque a China está cercada do Japão de um lado, no leste asiático, no sudeste asiático, uma das maiores bases dos Estados Unidos é nas Filipinas, e faltava ali o Oriente Médio, ele já dominava todo o Oriente Médio, só faltava o Irã. O Irã sempre foi a pedra, né? A civilização persa sempre foi pedra no caminho de muita gente, né? Então, o Irã sempre foi o último a ser derrubado. Não à toa, as 2 ações militares que os Estados Unidos fez foi justamente em cima do petróleo, né? Atacou a Venezuela, e esse outro objetivo dele era o Irã. Então, ele tem vários objetivos, né? Cercar a China, cortar a nova rota da seda terrestre que passa no Irã, é uma veia importantíssima, e aqui os Estados Unidos acha que, se for sob o domínio dele, ele consegue sufocar a China também nessa parte logística. Tem a parte do petróleo, que é garantir a hegemonia do dólar e o sistema petrodólar, e tem também o ataque do BRICS, né? Porque, como você citou, o Irã é um dos países hoje que integram o BRICS e ajudam, porque o BRICS, você pega todos os países do BRICS, ou o BRICS+, os BRICS já detêm a maior produção de energia do mundo, né? Não só energia fóssil como petróleo, que já é mais de, se não me engano, 53% está na mão dos países do BRICS, assim como quase toda a energia renovável, né? De energia eólica, energia solar é produzida pelos BRICS. Então, e a fonte de energia hoje que depende da inteligência artificial. Então, tem vários objetivos estratégicos dos Estados Unidos que, na realidade, ele não vai atingir, né? Porque os Estados Unidos está se tornando uma nação pouco confiável para se fazer qualquer tipo de acordo ou qualquer negócio. O que parece é que eles estão pressionando aí, apertando, provocando a China no momento em que eles ainda detêm a primazia, digamos, de potência militar. A China ainda, apesar dos avanços que teve, então fica me parecendo que eles vão pressionando a China, sabendo que a China não vai partir por um confronto que ainda não teria condições, mas que daqui a algum tempo ela já poderia se equiparar aos Estados Unidos. Então é uma corrida contra o tempo para tentar matar esse crescimento da China, intimidando e criando uma pressão bélica aí em cima dela, né? A única, na realidade, você está correto, eu falei lá quando o Donald Trump assumiu, né? O Donald Trump tem algumas armas, ele já na realidade, dispôs de todas elas, né? A guerra industrial ele perdeu, a guerra comercial ele está perdendo, fez essa guerra tarifária, não deu resultado. A última arma que ele tem, que ele ainda é, inegavelmente, né, a única potência no planeta capaz de projetar poder militar no globo todo, é o seu sistema de defesa, né, a sua capacidade militar, e, obviamente, a moeda. Então, ele tem 2 poderes ainda, talvez incontestáveis, que é o poder militar e o poder de ser o emissor da moeda de reserva mundial. E é esses 2 exatamente que ele está se utilizando agora, né? Até porque o que deu a capacidade desse expansionismo militar foi a hegemonia do dólar, e o que pode proteger a hegemonia do dólar é a sua capacidade militar. Então ele está meio que nessa, eu sempre brinco, né? Nenhum império cai sem atirar, e é o que ele está fazendo, né? Ele está usando do único poder incontestável que ele tem ainda para tentar se defender e adiar o declínio do Império Americano. E no momento em que todos os países estão caminhando, ainda que lentamente, aí, na busca de alternativas ao dólar, né? Você começa primeiro a permitir os swaps de moeda, permitir pagamentos em outras moedas, tendo o dólar como referência, mas pensando lá na frente em como que escapa do dólar. Ou seja,
E, rapaz, nesse mundo aí não aparece um estadista, um candidato a estadista, com exceção da China, que tem uma estratégia muito bem definida aí, não aparece na Europa. A Europa, o mundo foi reconstruído por Adenauer, De Gaulle, por Churchill, por Roosevelt, e agora, rapaz, é uma geração que é um horror entre pessoas desequilibradas que nem Trump e até pessoas inexpressivas, como a atual geração nem estadista é um nome muito forte para eles, de dirigentes europeus, né? Talvez a gente esteja nessa situação justamente por isso, né, Nassif? Você não vê no continente europeu ninguém que você pode se chamar de estadista, né? Nos Estados Unidos tem esse agente do caos que é o Donald Trump, né? Mas uma coisa que me ocorreu hoje, estava até conversando, acho que lá com o pessoal do ICL, né, que eu fui lá, uma coisa que me ocorreu hoje é que o Brasil talvez surja nesse cenário desse conflito com uma grande oportunidade, né? Duas oportunidades, porque a China, obviamente, vai ter que começar a diversificar e depender um pouquinho mais da Rússia, e talvez o Brasil entre também aí como um fornecedor de petróleo para a China, né? Já que os países vão tentar arrumar alternativas ao petróleo do Golfo. Então tem essa parte do petróleo, mas tem uma parte que eu estava pensando hoje, que os Estados Unidos já está começando, o Donald Trump já está começando a tentar achar uma saída honrosa desse negócio sem declarar que ele perdeu, né? Tanto que no dia seguinte ele já começou a dizer que foi procurado para fazer um acordo pelo Irã, e o próprio Irã desmentiu, né? E agora ele começou a tuitar aí loucamente com coisas sem muito sentido, e me parece que o Brasil se colocou à disposição aí para tentar intermediar um acordo de paz. Eu acho que o Brasil seria a nação e o Lula, o estadista, único capaz aí, aceito pelos dois lados, né? Porque o Irã não vai aceitar nenhum líder estadista europeu para que intermedie esse acordo de paz, e os Estados Unidos não vai aceitar nenhum país que seja muito ali da Eurásia, né? Então o Brasil isolado aqui no continente americano, sendo uma potência regional, talvez o Brasil seja o candidato ideal para intermediar e ser bem aceito, né? Tanto pelo Irã quanto pelos Estados Unidos. E aí o Brasil seria o país que daria essa saída honrosa para os Estados Unidos, né? De não sair tão humilhado desse conflito. É só lembrar, o Obama, quando tentou fazer um acordo com o Irã, ele recorreu ao Brasil e depois puxou a escada do Brasil, quando começaram as críticas lá, puxou a escada do Brasil. Então, digamos, essa posição do Lula de não alinhamento aí, que é uma tradição do Itamaraty aí, é uma posição, assim, do ponto de vista estratégico aí, fantástica. É o que está permitindo ao país aí, e a ele mesmo, emergir como uma grande liderança mundial. Ele só precisa trazer para cá, para a política interna, esse potencial que ele conseguiu acumular na política internacional, né, Cobos? Exatamente, eu acho que vai surgir, talvez aí surja uma grande oportunidade, porque, assim, pelo que está se encaminhando, depois de 4 dias de iniciado o conflito, pelo que a gente analisa, né, os Estados Unidos vai ter que, em algum momento, sair desse conflito, porque ele não tem como sustentar um conflito de longo prazo, até porque é uma guerra assimétrica a favor do Irã. Quem fala isso também é o Cobori, é o Trevisan, tá? Leonardo Trevisan, que nos deu entrevista. Né? Eles acharam que decapitando a liderança do Irã, eles iriam conseguir trocar o regime apenas com bombardeios aéreos. Isso está se mostrando que teve um efeito inverso, né? O país vai se unir com um sentimento nacionalista e até de uma guerra santa, né? Já que eles mataram um líder religioso e ele surgiu como um mártir, né? Então, assim, esse aí vai se prolongar muito mais esse conflito, e quanto mais ele prolonga, é pior para os Estados Unidos, para Israel, e melhor para o Irã, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!